Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia. Manhã do dia 17 de fevereiro, uma sexta-feira, 9 horas e 47 minutos. Nós estamos neste momento, deixa eu colocar aqui na tela cheia para ficar bem melhor. Estamos nesse momento aqui, gente, com o nosso grande amigo Francilmar Vieira, né, um grande jornalista, somando com a gente aqui no trabalho. E nós vamos entrevistar o terapeuta João Ferreira. Ele mora em Maringá, no Paraná. O tema da nossa entrevista é exatamente a questão da imunidade do corpo, algo muito importante nos dias, principalmente no dia de hoje, e principalmente nessas vésperas de carnaval, onde a gente vai se misturar com muita gente, muita folia, e com certeza ficar mais vulnerável em relação à saúde. Então esse tema a gente convida vocês para ficar até o final e assistir realmente com toda a atenção. Inclusive, eu peço a permissão dos internautas, do nosso convidado, também do nosso amigo Francilmar, para ficar só assistindo, certo? Eu não quero nem perguntar nada, eu quero só assistir, porque realmente é um tema muito, muito, muito importante. Eu quero cumprimentar meu amigo João Ferreira, está direto do Paraná, e nosso amigo Francilmar Vieira, também um bom dia para vocês, e uma boa entrevista. Comando agora com vocês. Eu vou sair de cena, vocês tomam de conta. Bom dia. Bom dia, Temístocles. Bom dia aos nossos internautas, a nossa grande audiência. Também bom dia ao nosso terapeuta, João Ferreira. Seja bem-vindo, João, ao nosso portal. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, como Temístocles falou, sobre a imunidade do nosso corpo, mais precisamente sobre imunoterapia, né? Então, os seus cumprimentos aí para a nossa audiência. Então, olá, muito bom dia a toda a audiência, bom dia a você, Francilmar, o Temístocles, que nos proporcionando esse momento muito importante, que é de levar informação sobre saúde. Informação de saúde é as pessoas que, não só quem acha que precisam, mas também aquelas pessoas que acham que não precisam. Então, hoje nós vamos falar de um tema, como já foi mencionado, muito importante: imunidade. E muitas pessoas, às vezes, têm um pensamento sobre imunidade que pode não ser 100% aquilo, né? E hoje vamos falar um pouco sobre a necessidade de você manter a sua autoimunidade. Muito bem, João. Então vamos começar. Eu já começo perguntando sobre o que é terapia integral e sistêmica, já que a gente vai falar nesse campo da terapia. O que é terapia integral e sistêmica? A terapia, como é um termo bastante genérico, utilizado para várias atividades na área. Você pode usar, você tem um terapeuta comportamental, tem um terapeuta que ele trabalha mais só da área emocional, da área de relacionamento, de casais, terapeuta que trabalha com produtos fitoterápicos, etc. Então, a terapia, ela tem como sentido, um objetivo, ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Agora, a terapia integral sistêmica. Dentro da terapia, dentro dessa área da terapia integrativa de modo geral, nós não trabalhamos, nós não vemos a doença. Então, a pessoa, mas sim a pessoa. Então, nós não trabalhamos a patologia como na medicina convencional, que ela é focada na patologia específica. Então, se a pessoa tem um problema de diabetes, vai tratar diabetes. Aqui, se vê alguém com um problema que, seja lá, já com a nomenclatura de diabetes, nós vamos tratar a pessoa de modo geral, porque todo o seu organismo sofre com o problema que é gerado aí pela diabetes. Então, a terapia integral sistêmica, ela trabalha corpo, o emocional e até mesmo o espiritual, que não se trata de religiosidade, mas quando as pessoas percebem que fazem parte de um todo, então ela encontra, às vezes, um sentido para tudo aquilo que ela está vivendo, que ela precisa fazer. Por isso, a terapia integral sistêmica, de forma integral, mesmo trabalhando por sistemas. E a gente conversando agora há pouco aqui, você falou sobre essa questão da imunoterapia nanosuplementar. O que é isso? Como é que isso
atinge ou auxilia na saúde das pessoas? Primeiro, falar um pouco sobre imunoterapia. A imunoterapia é um tema que hoje, de certa forma, ela tem sido bastante assim, comentada, mas não é de agora. A imunoterapia, que era também conhecida por terapia biológica, vamos falar assim, ela é um tipo de tratamento que fortalece o sistema imune, que é, de fato, assim, tudo que a gente precisa ter de bom. O sistema imune forte e fazendo com que o corpo da própria pessoa tenha maior capacidade em combater os vírus, combater as bactérias, os protozoários, os patógenos de forma geral. E hoje ela é muito falada sobre as pessoas que estão passando por um problema de câncer. Então, é muito utilizada. Porém, não é só para um fim já tão complicado. A imunidade, ela precisa ser trabalhada para prevenção e tratamento. E a imunoterapia, então, ela foca de forma mais consistente com o objetivo de melhorar a defesa do nosso corpo. Então, a imunoterapia, ela tem um papel fantástico, muito especial. Eu vou falar até assim, ela é imprescindível para qualquer pessoa que precisa ter uma ótima saúde, uma boa saúde. Precisa começar pela imunoterapia, que vai tratar vários tipos de enfermidades. Vai tratar todos os sistemas, desde o cardiovascular, o sistema endócrino, glandular, etc. E digestivo, ela vai trabalhar todas as áreas. Então, por isso, a imunoterapia ela tem um campo muito abrangente na ajuda da melhor saúde. Na experiência que você tem obtido com os seus pacientes, não sei se a gente pode chamar isso também de paciente, né, já que é um outro tipo de já é terapia, não é a medicina convencional, mas qual tem sido o melhor resultado das pessoas em relação à imunoterapia? É no tratamento ou na prevenção? O que é que o corpo mais traz bom resultado? Olha só, o cenário funciona da seguinte maneira. Geralmente, a imunoterapia ela é indicada quando outras formas de tratamento não estão dando resultado. Significa dizer que quando uma pessoa vem procurar um profissional para falar sobre imunoterapia para ele ter um maior esclarecimento, ele já está passando por um problema difícil. É quando alguns tratamentos que ele tem feito não tem trazido o resultado que ele precisa ter. Então, ele recorre à imunoterapia. Tem sido assim ainda no Brasil. Em outros países, geralmente, não é assim, porque as pessoas focam muito na prevenção. Mas, como resultado, eu vou direto assim, a um ponto muito forte, que atinge milhões de pessoas no nosso país, que é o câncer. O câncer, ele tem, assim, desesperador quando alguém recebe o diagnóstico. E a imunoterapia, ela tem um resultado, promove um resultado mais espetacular, muito forte no tratamento do câncer. É quando tudo que se está sendo feito não conseguiu trazer um resultado desejado, a imunoterapia ela entra com uma outra visão. Qual é a visão? A visão é fortalecer o sistema imune. Tem vários tipos de técnicas utilizadas na imunoterapia. Por exemplo, eu trabalho com a nanotecnologia. Então, mas de qualquer forma, é fortalecer o sistema imunológico. E isso tem trazido resultados assim, que às vezes nem quem está fazendo o tratamento imaginaria que teria esse resultado. Porque imagina uma pessoa que está lá já no terminal, e ela começa a desenvolver um tratamento, começa a ser desenvolvido com ela um tratamento baseado na imunoterapia. E de repente ela vê toda a recuperação acontecendo. É indescritível a alegria dessa pessoa. E isso não é 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos, não. São inúmeros casos nesse sentido. Mas, João, mas isso não utiliza medicamento? Que tipo de produto é utilizado? É um suplemento? O que é que as pessoas tomam para poder ter esse resultado dentro da terapia?
Existe a imunoterapia mesmo na medicina convencional. No nosso caso aqui da terapia integrativa, terapia integral sistêmica, a imunoterapia eu utilizo o fator de transferência, que é uma nanotecnologia desenvolvida, é uma enzima, uma molécula, que ela vai fazer, ela tem uma ação específica no organismo, lá na célula. Então, essa técnica que nós utilizamos, ela é produto, mais outros tipos de terapia que acaba assim, juntando. Mas o produto, que é uma tecnologia chamada fator de transferência, é que tem sido, vamos falar assim, tem sido o divisor de águas. Essa tecnologia já é bastante conhecida no meio acadêmico mundialmente, porém pouco utilizado no nosso país ainda, pouco utilizado. Em outros países, como Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, etc., o fator de transferência, a imunoterapia utilizando o fator de transferência, ela é assim, carro-chefe no tratamento. Então, para falar do que se faz, a gente vai falar de fatores de transferência, que é justamente esse produto onde essa molécula existe para trazer todo esse resultado. E esse produto é orgânico, então? Esse produto é orgânico, ele é 100% natural. Os fatores de transferência, na realidade, se for falar um pouco da história, rápido, não sei se dá, mas Pode ficar à vontade. O fator de transferência, eles foram descobertos em 1949 pelo Dr. Sheldon. Ele é um imunologista, foi imunologista da Universidade de Nova York, que determinou que uma série de respostas do sistema imunológico poderia ser transferida de um doador para um receptor, através de um extrato dos glóbulos brancos. Ele concluiu que o extrato continha também um fator capaz de transferir a informação. Isso foi, vamos falar assim, foi o ápice do entendimento. Transferir a informação de imunidade do doador ao receptor. Posteriormente, ele criou o termo fator de transferência. Já em 1998, teve uma empresa que descobriu ou encontrou essas pesquisas que foram em 1949 e ela começou a investir nessas pesquisas, nesse tratamento desenvolvido pelo Dr. Sheldon. E ele, o que acontece? Em 1998, essa empresa começou a desenvolver produto com essa nanotecnologia. E isso, de onde vem essa substância que é utilizada? Essa substância, ela vem do colostro bovino ou da gema do ovo. O David e Bianca, que são os fundadores dessa empresa, obtiveram a patente para extrair esse fator de transferência. E daí para cá, o que aconteceu é o seguinte: são mais de 40 patentes, premiação no mundo inteiro. Essa tecnologia é presente em mais de 100 países, a empresa tem mais de 20 anos. Está presente, tem vários artigos científicos. Está presente no PDR, que é o livro dos médicos norte-americano, os fatores de transferência. Eles são utilizados no dia a dia para as pessoas trabalharem a imunidade. Qual é o foco principal? Imunidade. Então, esse tratamento ele é capaz de elevar a imunidade de uma pessoa em até 430%. Em falar Muita assim, coisa. Oi? Muita coisa. Muita 400% coisa. é muita coisa. 400% em 30 dias, dentro de um protocolo estabelecido. Então, imagina uma pessoa que está passando, o temista falou o problema da garganta, isso pode ser, na nossa conversa, pode ser já sintomas da baixa imunidade, e na realidade é. O que acontece? Imagina você utilizar essa substância, em 10 dias você está totalmente diferente, totalmente recuperado daquilo. Por exemplo, as pessoas que têm problemas respiratórios,
ou alérgico, vamos falar os alérgicos que sofrem bastante, rinite, sinusite, asma, bronquite, por aí vai. Ou alergia a certos alimentos, alergia alimentar, que é um negócio muito sério. E o fator de transferência, ele promove um resultado impressionante nisso tudo. Então, estamos falando aqui de saúde e do que existe de mais moderno no mundo hoje, atualmente. O fator de transferência tem revolucionado a forma de lidar com o sistema imunológico. João, como é a ação desse tratamento nas células tumorais, por exemplo? Pelo que eu entendi, ele não age diretamente no problema, no tumor, por exemplo. Ele vai agir no corpo, né? Para o corpo criar imunidade, né? Para que a doença seja extirpada, né? Do corpo da pessoa. É isso? Uhum. Exatamente. O que ele vai fazer, de fato? O sistema imunológico, por exemplo, uma pessoa que está aí com tumores, câncer, qual é a ação do fator de transferência? O que ele vai fazer é o seguinte: quando a pessoa se encontra nessa situação, o sistema, vamos falar de uma pessoa que esteja fazendo quimioterapia. Então, a quimioterapia, o objetivo é eliminar as células doentes. Mas, ao mesmo tempo, ela não faz uma seleção. Ela acaba eliminando também células sadias. Então, por isso que o efeito da quimioterapia pode trazer uma baixa significante no sistema imunológico. E, com isso, a pessoa, ao terminar aquilo ali, ele se sente muito debilitado, porque o sistema imunológico, de fato, foi bastante abalado. No caso do fator de transferência, ele trabalha de outra forma. Existem as células tumorais que estão ali, formando aquele tumor, mas existem as células que estão sadias. O que o sistema fator de transferência vai fazer? Ele vai pegar a informação das células sadias, falando assim, de forma mais, vamos falar assim, de forma simples, ele vai pegar a informação de saúde das células sadias e transferir essa informação para as células que estão doentes. Por isso que é fator de transferência. Ele transfere informação ele faz uma transferência de informação de um doador para um receptor. Então, quem é o doador? A célula sadia. Quem é o receptor? A célula doente. Quando ele traz essa informação, a célula ela tem uma memória. Acho que boa parte das pessoas já ouviu falar da memória celular. Então, quando um organismo ou algo estranho atinge o nosso corpo, um vírus, uma bactéria, ou que seja que vai transformar aí um tumor, a primeira atitude do sistema imunológico? A primeira, ele identifica que algo estranho está ali no organismo. A segunda ação, ele reage. Como? Se ele não tem nenhuma informação do que é aquilo, e a reação dele é uma reação, assim, vamos falar assim, intuitiva, mas ele não sabe como lidar com aquilo. Imagina só um exército que vai para uma guerra, que não conhece o inimigo, que não sabe nada do inimigo. Ele vai identificar o inimigo, vai reagir. Mas a reação dele não vai ser tão assertiva, porque não conhece como aquele inimigo age, com que força, quais são as armas que ele tem. Só que, a partir do momento que esse embate acontece, o que vai passar a existir naquele exército que não conhecia? Ele vai ter agora uma memória de quem é aquele inimigo. E dentro disso aí, o que vai acontecer? Em um outro momento, quando aquele inimigo vier novamente, esse exército agora está preparado, porque agora ele já sabe como lidar com aquele inimigo. Então, o sistema imunológico age dessa forma. O fator de transferência vai fazer o quê? Vai ajudar a célula a identificar, reagir e relembrar. Ela vai recordar de quem é aquele inimigo. Por ela recordar,
ela estará muito mais pronta para reação. E é aí que, nessa questão tumoral, funciona. Porque essa informação que é levada de um doador sadio para um doador que está doente, essa informação é uma informação positiva para algo que está negativo. No entanto, quando essa informação chega lá, é as células que começam a reagir na questão tumoral. Por isso que o resultado do câncer ele é espetacular, porque passa a ter uma reação celular contrário àquilo que está acontecendo naquele local, se é um órgão, independentemente de onde seja localizado o tumor. E essa reação faz com que esse tumor vá diminuindo, porque o tumor é composto de célula, diminuindo e até desaparecer. Esse tem sido o resultado do tratamento com os fatores de transferência. Eu não sei se ficou, de certa forma, clara para as pessoas, que a gente pode falar de termo mais complicado, mas o interessante é que todo mundo consiga visualizar o que estamos passando para entender melhor, de forma simples. Muito clara a informação. João, eu tenho um caso para passar aqui para você. Eu conheci um rapaz na semana passada, ele foi diagnosticado com um tumor, um câncer na tireoide. Ele fez a cirurgia também foi encontrado um câncer também no rim. Só que agora, ele fez cirurgia, tudo bem. É um rapaz bem jovem, de 20 e poucos anos. E agora foi descoberto que ele tem 2 tumores no pescoço, né? 2 tumores no pescoço. Só que ele estava dizendo para mim que a radioterapia e a quimioterapia, ele disse assim para mim, olha, só para você entender a complexidade do meu caso, ele falando, né? Ele disse, olha, a radioterapia e a quimioterapia é água para esse tipo de problema. Então, tem os médicos estudando esse caso dele em São Paulo e Fortaleza, para saber se tem condição de fazer a cirurgia. Né? Então, na complexidade de um caso como esse, é possível que a imunoterapia tenha um resultado positivo na vida de um jovem como esse? O que eu vou falar para você com muita responsabilidade. Se os médicos estão estudando a possibilidade de ter êxito em uma cirurgia, porque a complexidade, de fato, é bastante elevada. Isso significa dizer que, por estar no pescoço, ele pode ter raízes em lugares aí bem difíceis da questão da parte para uma questão cirúrgica. Onde é que a imunoterapia vai ajudar nesse sentido? A imunoterapia vai ajudar, sim, e terá um resultado muito positivo, mesmo que ele precise fazer cirurgia. É que, no momento que ele começar a fazer um tratamento não suplementar os fatores de transferência, naturalmente, a agressividade da célula cancerígena, a da célula do câncer, essa agressividade, ela para de existir. Ele já retarda isso aí. E começa a ter um processo reverso. Porque aquilo que eu falei, as células, o sistema imunológico começa a enviar informação das células sadias para as células doentes. Quando o sistema imunológico reage, Francimar, é natural que a positividade no tratamento aconteça. Por exemplo, quem está fazendo quimioterapia vai fazer a imunoterapia, deixe de fazer quimioterapia, não recomendamos. Mas agora o que acontece? Um dos maiores efeitos que se tem quando alguém vai fazer quimioterapia, que é perceptível, geralmente a pessoa cai o cabelo, pela ação da quimioterapia, que é muito forte. Boa parte, mas um número gigante de quem usa fator de transferência, começa a usar antes da quimioterapia, a pessoa faz quimioterapia, nem sequer cai o cabelo. Não tem aquele efeito, ela não vai sofrer o efeito da colateral
da quimioterapia, que a pessoa fica desanimada, que a pessoa fica fraca, ela fica bem debilitada. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Num estado de agressividade muito forte de um tumor, a imunoterapia ela é essencial, porque ela, além de ajudar de fato na recuperação, ela também serve de apoio para o tratamento convencional. Então, é muito importante, na realidade é mais que importante que a pessoa comece a fazer isso logo, urgente, porque cada dia que passa não para o crescimento. Enquanto a medicina está estudando, ele deve estar sendo medicado. Mas essa medicação, se ele falou que a quimioterapia, a radioterapia, nesse sentido aí, parece assim, que não tem nenhum efeito, ele falou assim, é água, né? Dá a entender que não teve nenhum efeito, então é algo muito agressivo. Esse tumor dele é muito agressivo. Então, o que precisa, primeiro passo, é retardar a agressividade, ou diminuir a agressividade, vai diminuindo ao ponto que começa. É um processo reverso da agressividade do tumor. Então, ele terá um resultado, sim, terá um resultado, sem dúvidas. Tem caso, eu tenho aqui depoimento, o seu Lauro, ele estava com câncer na laringe, nas cordas vocais, de fato. E ele tinha duas opções: fazer cirurgia, correr o risco, poderia ficar sadio, mas ficaria mudo. Ou não fazia cirurgia e morrer. Ele já muito debilitado, quando ele conheceu o fator de transferência. Ele já é uma certa idade, ele já tem mais de 70 anos agora. Ele começou a fazer, nos primeiros 15 dias de tratamento, a equipe que cuidava dele, do médico, ficou se perguntando o que estava acontecendo. Para finalizar, não foi feita cirurgia, não ficou mudo. Em virtude do tratamento que ele estava fazendo anteriormente, que ele fez uma sessão de quimioterapia, a voz dele mudou. A voz dele agora é mais rouca, mas não ficou mudo. E hoje vive de forma saudável, natural. Então, esses exemplos, ele é impressionante. Por exemplo, com anemia falciforme, que, vamos falar assim, despachada também. Você uma doença autoimune, não tinha mais, pesando 38 quilos. Hoje a pessoa tem 62 quilos, depois de passar pelo tratamento, 62 quilos, tem uma vida normal. Acabou, porque essa é uma doença que ela tem também uma origem genética. Ela tem, às vezes, na família, várias pessoas acabam tendo, umas com uma intensidade maior e outras menores, mas acabam tendo. Então, assim, isso foi fruto da eficiência, da eficácia dos fatores de transferência. É lógico que, junto com isso, vem todo um protocolo. Não é só tomar o produto, vem toda a parte de acompanhamento nutricional para que a pessoa possa ter um melhor direcionamento de como conduzir o seu dia a dia, algumas práticas que eles precisam fazer. Então, tem tudo isso que ajuda. Dentro da imunoterapia, a gente tem o fator de transferência como carro-chefe, e utiliza também o que chamamos de terapia vibracional, que são produtos que tratam através de frequências vibracionais. E é impressionante o resultado. É impressionante o resultado em tudo isso. Isso eu estou falando de um caso sério, como você mencionou, a questão do câncer, né? Mas para essa pessoa, professor, que você está mencionando, é importante demais que ela começasse a usar ontem. Faz uma superdosagem nos primeiros 15 dias, uma superdosagem,
e ela já começa a sentir o resultado. Ela começa a sentir o resultado. Então, agora, para a gente encerrar aqui esse assunto, né? Mas a população mundial ela foi atingida pela Covid-19, né? E aí as pessoas ficaram, adoeceram, teve uns que infelizmente partiram, mas teve outros que conseguiram escapar e ficaram com sequelas. Então, a imunoterapia, de que forma vem ajudar essas pessoas? Como é que funciona a imunoterapia pós-Covid? Muito boa pergunta. Hoje, o número de sequelados pela Covid é um número bem elevado. É muita gente com sintomas diversos. Pessoas que não tinham problema de pressão, hoje tem. Pessoas que muitas dores nas articulações, pessoas aí com crise de ansiedade. E tudo isso faz parte do quê? Qual foi onde o vírus atuou? E por que ele atuou, na realidade, no corpo, nas pessoas? Porque o sistema imunológico, e vamos falar assim, não estava preparado para isso. Não conhecia esse vírus. Então, não tinha nenhuma defesa pronta. Então, ele entrou e fez o estrago que queria fazer. Então, fez todo o estrago. Resultado. Agora, as pessoas veem as vacinas, que têm como objetivo salvar vidas, mas elas também promovem efeitos colaterais. Isso não sou eu que estou dizendo, são a própria ciência em si, no mundo inteiro. Você tem notícia da repercussão. Agora, a imunoterapia, nesse pós-Covid, ela tem um papel fundamental. É que a imunidade das pessoas está baixa. Está baixa, pode-se ter elevado a imunidade em relação ao vírus, o Covid. Mas o Covid, como todos nós sabemos, ele teve várias, e continua tendo, várias mutações. Então, assim, o sistema imunológico ele se preveniu para a primeira cepa. Para a segunda, ele já teve dificuldade, porque ele se preparou para um exército. O segundo já veio agindo de forma diferente. Então, o sistema imunológico não estava... A vacina não preparou o organismo, o sistema imunológico, para todos os tipos. Mas, quando o sistema imunológico agora sentiu uma baixa muito forte em relação ao Covid, ele abriu as portas para outras enfermidades. Então, a necessidade de trabalhar a parte imunológica hoje, principalmente as pessoas que pós-Covid, ela é essencial, ela é vital. Ela é vital. Hoje existem vários protocolos para trabalhar a imunidade para as pessoas que passaram aí pela Covid. Até mesmo quem não teve Covid, mas teve efeito da vacina, precisa trabalhar isso aí. Até porque a maioria das pessoas vão ter aí uma deficiência respiratória. Foi trabalhado muito antibiótico, mas só que o antibiótico também trata organiza aqui e às vezes desorganiza ali, o efeito colateral. Lembrando que nessa terapia, a imunoterapia não tem efeitos colaterais, então não tem efeitos negativos. O efeito colateral dela não tem negatividade, sempre será positivo, sempre será um efeito positivo. Então, para as pessoas que passaram pela Covid, é muito importante, é vital você cuidar da tua imunidade agora. Até porque não se sabe o que virá amanhã. Essa foi E a pandemia nem acabou. Ela só deixou de ser pandemia, né? Mas o vírus continua aí presente. Continua presente e ele vai sofrendo mutações. Ele pode se deparar com um corpo, um organismo, que dentro desse organismo ele pode ter uma mutação mais forte do que outras, porque ele precisa de um corpo, de um ambiente para ter essa mutação. Então, por isso que vai mudando.
e vão dando números e nome de cepa. Hoje está difícil até você saber, porque são várias, né? São várias. Então, o que acontece? O sistema imunológico é a chave para que você tenha uma saúde melhor, uma melhor qualidade de saúde. Porque sem saúde, tudo fica difícil. As pessoas que têm aí problemas cardiovasculares, com a Covid, piorou a situação. É importante fortalecer o sistema imunológico, que tem um efeito, a imunoterapia, ele vai ajudar em pessoas diabéticas, em pessoas hipertensas, em pessoas com problemas de ordem, vamos falar, com inflamações nas articulações, pessoas com ansiedade. A depressão e a ansiedade, ela aumentou bastante. E muito, mas tudo isso é uma deficiência também imunológica. É incrível isso, é uma deficiência imunológica. Hoje mesmo, eu estou aqui, agora há pouco, tem uma mensagem de uma pessoa que a gente está cuidando, que ela está com um grau de ansiedade, teve depressão, está com um grau de ansiedade altíssima. Por onde começa? Imunidade. Processo, tudo começa ali pelo sistema intestinal, porque é ali que é o segundo cérebro, é ali que se processa tudo que você come. Se diminui o poder de absorção, então você come você come uma banana, uma manga, seja o que for, mas às vezes o teu organismo não consegue absorver todos os nutrientes oferecidos por aquele alimento. Então, isso vai incorrer em quê? É que, por exemplo, uma glândula que precisa de uma substância tal, que está no alimento X, por uma baixa absorção do organismo, ela não vai receber. Por ela não receber, ela vai entrar agora em disfunção. E ela entra em disfunção, o sistema glandular entrou em disfunção, foi aqui a hipófise, entrou em disfunção, todo o sistema glandular vai ter problemas. E daí é muita gente com crise de ansiedade, é muita gente com depressão. Como é que a gente trata isso? Imunoterapia. A imunoterapia suplementar, ela que vai desde o fator de transferência, a terapia vibracional, ela tem um alcance gigante e o efeito é rápido. E o melhor de tudo, não tem efeitos colaterais. Não é para viciar o organismo, a depender daquele produto, a depender daquela substância. Ela vai ajudar o organismo a voltar a produzir aquela substância que ele produzia anteriormente, que agora ela passa a ter, por exemplo, um tratamento com substância sintética, vamos falar aí, que ele passa a ter. Só que tirou aquela substância, deixou de ingerir, etc., volta tudo. Então, a imunoterapia tem o objetivo de ajudar o organismo a voltar a funcionar, a produzir. Por isso que a terapia integral sistêmica, ela trabalha isso. Ela trabalha o físico, o emocional e o espiritual também. Porque, querendo ou não é uma coisa de eu acreditar ou deixar de acreditar. Nós fazemos parte de algo muito maior e estamos também no comando de algo muito maior. Afinal de contas, tudo é energia, Fucimar. Tudo é energia, tudo. E nós estamos ligados a uma fonte maior de energia. É tanto que quando essa fonte corta a energia, por melhor que a pessoa ache que esteja, ela desfalece. Não tem outro caminho, ela desfalece. As células estavam todas boas ali, mas desligou, tirou da tomada, desfaleceu. Então, assim, nós estamos ligados. E quando se trata de energia, o fator de transferência é pura energia. Terapia vibracional é 100% energia. Por quê? Porque nós somos um corpo energético, nós estamos 100% energia. Afinal, a menor parte de tudo que nós somos é o quê? Somos feitos de quê? De átomo. É do átomo que é constituído uma célula. E a célula se alimenta dessa energia do átomo. E é da célula que se constitui um tecido. E é do tecido que se constitui os órgãos. E por aí vai. E o átomo é o quê? Resumindo, ele é 100% energia. Os elétrons, os prótons, os nêutrons. E os elétrons pulam ali, gerando essa fonte de energia. Então, o que acontece? Tudo é energia. Por isso a imunoterapia, o tratamento, terapia integral sistêmica, trabalhamos voltado para
energizar, trabalhar a energia de um modo geral, com suplemento e com terapia vibracional. Ok, João. Já recebemos aqui comunicado aqui do sistema que nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quem quiser mais informações sobre esse assunto, quem quiser conversar com você, quem quiser até fazer um tratamento imunoterápico, como é que pode entrar em contato com você? Pode deixar o seu número de contato? Pode, tem um WhatsApp que é o 44 99950 2001, esse é o WhatsApp. Você pode ir lá no Instagram também, o Instagram é jfinstituto.br. Lá tem o link na bio, que você pode entrar no link na bio, você consegue fazer um agendamento também. Mas você pode mandar uma mensagem aí direto pelo WhatsApp. Se eu não estiver podendo responder na hora, mas pode ter certeza que todas as pessoas que entram em contato, prontamente eu vou respondendo, um por um. Estou aqui, a minha missão, de fato, é essa, ajudar você que precisa ter uma saúde melhor, você que precisa viver melhor. E lembre-se que a saúde é o bem mais valioso que você tem aqui. Não existe outro. É o bem mais valioso que você tem. Então, cuidar dela é fundamental. Então, eu acho que a gente pôde colher o de mais importante, né? A gente realmente esgotou esse assunto. Não diria esgotou, porque é um assunto vasto, né? Mas a gente pôde tirar umas dúvidas. A gente pôde tirar umas dúvidas muito importantes, né? Nós queremos agradecer aos nossos internautas que estiveram até aqui acompanhando a nossa entrevista, colhendo o de mais importante sobre esse assunto. Agradecer o terapeuta João Ferreira pela sua participação aqui e colocar o nosso portal JC 24 Horas à sua disposição para trazer mais informações, para poder ajudar as pessoas, porque também, assim como a sua missão é de ajudar as pessoas a ter uma saúde de qualidade, a missão aqui do JC 24 Horas, que é Justiça e Cidadania, é promover o bem-estar das pessoas, com justiça, com cidadania, o bem-estar das pessoas. Então, muito obrigado, João, e que Deus lhe abençoe ricamente, né, no seu trabalho, na sua tarefa de ajudar as pessoas, né. E aqui, os nossos internautas, o nosso muito bom dia e obrigado por estar conosco, né. Estamos aqui fazendo o melhor para levar a informação precisa e de qualidade para as pessoas, tá bom? Então, JC 24 Horas com você.